graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Eu quero ministrar a vocês a respeito do contexto do capítulo 3, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses. Está escrito assim: exortação a guardar-se dos maus obreiros e a cultivar todos os frutos do Espírito. E a cultivar todos os frutos do Espírito. Então, os frutos, na nossa agricultura, tem os frutos salgados e os frutos doces. Os frutos salgados é batata, cenoura. Então, são frutos salgados, tomate, quiabo. Os frutos doces são maçã, banana, melancia, caqui, que eu gosto muito. Então, quando Deus fala para você cultivar todos os frutos do Espírito, Ele está falando dos frutos que são do primeiro dízimo que nós entregamos para Deus, que é o dízimo da educação espiritual, educação cristã. Porque cristã não é só ser evangélico, não. Quero que você preste bem atenção nisso. Ser cristão é quando você serve a Deus com as suas atitudes, com os seus gestos, que são muito importantes. Esse é o primeiro dízimo, o dízimo do teu tempo, é o dízimo das tuas ações, é o dízimo das tuas obras, é o dízimo dos seus atos e ações, gestos, feito com as mãos, com a boca, com o pensamento. Deus, Ele olha tudo isso. Então, nesse contexto, eu queria meditar com você a respeito do capítulo 24, a qual escreveu Jeremias para nós. Preste atenção, que aqui diz no capítulo 24, versículo número 2, diz assim: um cesto tinha figos bons, vírgula, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Então aqui, o que está dizendo aqui? E disse-me o Senhor: que tu vês, Jeremias? Isso é uma profecia a qual Deus estava falando a Jeremias e dando a ele uma visão de tudo o que iria acontecer. E disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes figos, assim conhecereis aos de Judá levados em cativeiro, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e farei voltar a esta terra, edificá-los-ei, e não vos destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Porque os figos bons estavam em lugar ruim. Os figos bons é que têm frutos, e eles precisavam apresentar esses frutos às outras nações, que eram os caldeus, que eram os babilônicos. Era uma nação muito ruim, era uma nação que tirava os olhos das pessoas, tirava as mãos das pessoas. Eram pessoas muito ruins mesmo. Mas esses dois cestos de figos, figos bons e figos ruins, estava entre pessoas de Deus. Estava entre Deus. Dividiu Israel como dividiu a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Presta atenção como a Coreia do Sul está bem melhor do que a Coreia do Norte. Mas só que no meio deles tem uma grade com cerca, eletrocutadas, muito perigoso. E fica exército de um lado e exército do outro, tudo querendo se combater. Então era assim, era Israel. Estava Israel, que a capital era Samaria, do lado esquerdo, e Judá, que é a cidade de Judá, que era a capital de Jerusalém. Então estava dividido essas duas cidades, e essas duas cidades foram levadas
para cativeiro. Israel foi para a Síria e dividiu com o Egito, mas Judá foi para a Babilônia e ficou 70 anos, presta atenção, 70 anos em Babilônia, sofrendo, padecendo, que diz o Salmo de número 137. Eu vou ler para você uma parte dele, para que você entenda sobre o que aconteceu com Israel. Salmo de número 137. Veja bem o que aconteceu com Israel. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, a capital. Era uma cidade bonita qual eles existiam. Nos salgueiros, presta atenção, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Então eles deixaram de servir a Deus e os babilônicos pediam a eles canções, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião, que é o livro dos Salmos. Então preste atenção que Deus, Ele sempre usou os figos. A Escritura diz que Deus fez que Adão e Eva, aquele versículo de número 7, capítulo 3 de Gênesis, versículo número 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram, costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A minha Bíblia é revista e corrigida, eu não mudo para outra Bíblia, porque a minha Bíblia está correta, ela não está com a atualizada hoje não, que diz nas atualizadas ser tangas. Eu não concordo com isso. Aqui está dizendo aventais. Então veja bem que Deus usou a figueira para que eles desfolhassem a figueira, e para que viesse frutos numa árvore. Primeira coisa que tem que acontecer: sair folhas. As folhas saem verdinhas, depois saem flores e depois os frutos. Então glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Então, quando Deus diz a respeito de frutos, meu amigo e minha amiga, meu senhor, minha senhora, você criança, você jovem, você adolescente, está falando da personalidade a qual Deus emprestou para nós. E por que Deus emprestou para mim e para você? Porque no último dia, chamado dia do juízo final, Ele vai cobrar de mim e de você todas essas atitudes, esses gestos que são naturezas divinas, que são personalidade divina, que são caráteres divinos, gênios divinos, que Ele vai cobrar de mim e de você, que é todo o tempo você precisa usar essas armaduras, que segundo escreveu Isaías no capítulo 54, versículo 17, que nenhuma ferramenta preparada contra ti te prevalecerá, porque a ferramenta preparada a qual Isaías estava profetizando para mim e para você eram os atributos do adversário, que é chamado egoísmo, que é chamado orgulho, que é chamado desigualdade. Deus está abrindo os teus olhos, mostrando duas personalidades diferentes, dois caráteres diferentes. O caráter ruim, que é uma pessoa ser desonesta, uma pessoa ser desocupada, uma pessoa covarde. E qual que é a diferença de tudo isso? Deus, Ele colocou em nossas vidas o Espírito de Deus que habita dentro de mim e dentro de você também. Você drogado, você traficante, você ladrão, você prostituta, você homossexual, você lésbica, você travesti, você que é um ladrão. Deus habita dentro de você porque Ele observa todas as tuas ações que você está fazendo, de bom e de ruim. Provérbios 15, versículo 3.
Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Veja bem que nos nossos olhos eu tenho visão. Você está me enxergando e eu estou enxergando você. Então isso é uma câmera de Deus que Ele está enxergando em cima nos céus tudo o que eu estou fazendo aqui e agora. Glória a Deus. Para mostrar a vocês a verdadeira característica de Deus, que é mostrar frutos bons. Na agricultura nasce bastantes frutos. Vai numa fazenda, vai numa chácara mesmo, ou num sítio pequeno, você vai ver que vai ter bastante frutas. E a Escritura Sagrada faz nos lembrar que no livro do Apocalipse diz que nós comeremos, no último capítulo do Apocalipse, diz que nós comeremos todos os meses uma fruta somente, e vai nos sustentar o mês inteiro, e por 12 meses. Então os 12 meses vão existir ainda, irmão. Vai no lugar celestial. A Escritura diz que um fruto cada mês. Por que são 12 meses, irmãos? Porque são 12 tribos de Israel. Por isso que nós fomos escolhidos por Deus através de Israel. Diz que Deus enxertou-nos, amarrou-nos nós na árvore de Israel, na raiz de Israel, que a raiz é toda raiz, é Jesus Cristo que fez nascer esta vida dentro de nós, e nós começamos a florescer. E Israel ele deixou para o tempo que Deus preparou para eles. A Escritura fala de 42 gerações que veio Jesus Cristo. Por que ela fala 42 gerações? Porque 42 meses são 3 anos e meio da grande tribulação, que foi diminuída, que a Escritura diz assim: se estes dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então eu e você fomos escolhidos por Deus para servir a Deus com esta característica, com esse caráter divino. Deus emprestou para nós a honestidade para vencermos a desonestidade que é emprestada do adversário, que ela quer te destruir. Você ser desonesto com a sua namorada, você ser desonesto com o seu namorado, você trair ele, falar mal do seu namorado, falar que ele não faz aquilo direito, falar que ele não fala direito. Você começa a colocar um monte de defeito na vida dele ou na vida dela. Aí você está sendo desonesto com o seu namorado. Você sai com outro homem e ele sai com outra mulher. Você está sendo desonesto. Você está sendo mau caráter, na verdade. Você está tendo mal personalidade. Presta atenção que eu li aqui no livro do profeta Jeremias que existiam frutos bons e os frutos tão ruins que não se poderiam comer. A pessoa desonesta, ninguém aceita. Ninguém concorda com a pessoa desonesta. Você foi desonesto, você foi infiel, na verdade. A palavra desonestidade está inclusa aos bens materiais, ao dinheiro e ao bem pessoal, que eu faço na minha vida pessoal, que eu faço lá no meu serviço, que eu faço na rua quando eu saio. Então isso é desonestidade com o teu próximo, com o teu amigo, com o seu irmão, com a sua família, com os seus vizinhos, com pessoas que você diz ser amigo dele, mas você está sendo desonesto. Acorda você para essa vida, que essa vida não é brincadeira. Diz as Escrituras Sagradas no capítulo 20, versículo 12 e 13, que existe um livro que está sendo escrito todos os dias por Deus, e é o Espírito Santo quem escreve. Tudo que nós fazemos no dia está marcado nesse livro, e esse livro está onde? Dentro de mim e dentro de você. Tudo que você fala errado, que você pensa errado, que você age errado com as mãos, com os pés, caminhando, pondo a mão, machucando, ou com palavras você matando aquela pessoa. Você esquarteja uma pessoa com palavras. Você mata uma pessoa com palavras, você enterra uma pessoa com palavras. Palavras ruins, muito ruins. Isso é um caráter ruim. Então eu quero que você preste atenção, que Deus fala sobre frutos do Espírito. E esse fruto do Espírito está em Gálatas 5:22.
benignidade, bondade, domínio próprio, que é o mesmo de ser uma pessoa temperança, que é uma pessoa que tem tempero, e de uma pessoa que é uma pessoa equilibrada, é domínio próprio. Você domina tudo quando você tem esse domínio próprio, que é temperança, ou chama-se equilíbrio, com a forma que você quiser entender melhor. Veja bem que a pessoa que tem diabetes, ela não pode usar sal e não pode usar açúcar, porque isso está prejudicando a saúde dela, do sangue dela. Então isso é uma lepra no teu sangue. Não mudou nada. A medicina mudou o nome para diabetes, mas é a lepra no sangue. E tem a número 1, tem a A, a B e a C, o 1, o 2, o 3. A forma que você quiser entender. Então, a número 3 é a mais perigosa, que ela, você machuca a mão, ela não consegue, ela não, na tampa, a ferida não se tampa. Então, preste atenção, que cada doença tem 3 fases: rinite, sinusite e enxaqueca. A enxaqueca é capaz de matar, porque matou o filho de uma mulher no capítulo 8 de 2 Reis. De dor de cabeça, acorda você para o meio do evangelho. Tem bursite, artrite e artrose. São 3 doenças, tem a número 3. Acorda você para o meio do evangelho. O evangelho é libertação para o nosso entendimento. E tudo isso é da lepra. A lepra não acabou ainda. Eles mudaram o nome. Hoje falam de câncer. O verdadeiro câncer chamado é lepra, que ele corrói, ele corrói o teu rosto, a sua garganta, os seus braços, o seu estômago. Tudo que existe, que diz que é ser câncer, é a lepra, é a mesma lepra, não mudou. Então acorda você para o meio do evangelho e lembra-te que nós temos um caráter. Veja bem que Deus ele pegou e falou assim: olha, para você não se misturar com o mexeriqueiro, capítulo 19 do livro de Levítico. Vou mostrar para você. 19 de Levítico. 19 do livro de Levítico, pronto aqui. E versículo de número 16. Não andarás com mexeriqueiro. Presta atenção que a mexerica é uma fruta muito gostosa, muito maravilhosa. Você não precisa nem de faca, você descasca com a mão. Mas só que o mexeriqueiro, ele fica mexendo com a sua vida. Ele fica sabendo, querendo saber o que o teu filho está fazendo, se o teu filho está trabalhando, se a tua filha está namorando, se a tua filha está trabalhando, se a tua filha fez aquela prova, se ela deixou de fazer, que roupa que ela vestiu, que hora que ela saiu, que hora que ela chegou. Essa pessoa fica bisbilhotando a sua vida dentro da sua casa, e você deixa essa pessoa entrar dentro da tua casa, sentar no seu sofá, sentar na sua cadeira da área, ou do fundo ou da frente. E ela fica falando e besbilhotando do teu marido, quanto que veio de luz para você, quanto que veio de água, quanto que veio de internet, quanto que veio a conta de telefone. Ele quer saber de tudo, ele é um bisbilhoteiro. Tira essa pessoa de dentro da tua casa, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, aqui você não entra mais. Fala, não, aqui eu estou ocupada. Não, eu estou fazendo um monte de coisa agora, eu não posso te receber. Deixa aquela pessoa para o lado de fora do portão. Você vai me desculpar, mas eu não posso te atender agora. Eu conheci uma senhora, ela mora no Jardim Aeroporto, e tinha um senhor que ele é gerente do banco aposentado. Presta atenção, não é pessoa simples não, gerente do banco aposentado. E ele queria saber tudo o que acontecia na casa daquela mulher. Aquela mulher ela usou de prudência, começou a se afastar dele. Falou, estou ocupado agora, eu não posso fazer, não posso te responder nada, eu não posso falar isso para você, eu não posso mexer mais com isso, eu não posso falar mais com isso. O camarada pediu uma coisa, ela fazia um desprezo, pronto, a palavra certa é essa. Ela estava usando de prudência para evitar uma pessoa que estava bisbilhotando a vida dela. Que hora que o namorado dela chegou, que hora que ele saiu. Você entendeu? Então acorda você para o meio do evangelho. Bisbilhoteiro, uma pessoa fofoqueiro. Eu vou dizer para você, fofoqueiro é a pessoa que fala mal de você. Por que mal? Vamos supor, você é trabalhador e fala, poxa, mas essa pessoa não trabalha, fica sempre aqui, e você muitas vezes trabalha em casa, ou você trabalha em horários
diversificados. E essa pessoa sempre vê você na tua casa. E ela fica preocupada com você e fica falando mal de você. Essa pessoa deve ser vagabundo, não trabalha. Então acorda você para o Evangelho. Falar a verdade, se eu falar para você que você é vagabundo, você não gosta de trabalhar. Você é aquela pessoa covarde. Você é aquela pessoa que não gosta de trabalhar mesmo. Você detesta a palavra trabalho. Você detesta a pessoa que trabalha demais. Acorda você por meio do Evangelho. O trabalho foi a primeira atitude que Deus formou na vida de Adão e Eva. Acorda você por meio do Evangelho. Então, a pessoa bisbilhotando a tua casa, bisbilhotando a tua vida. Agora, se eu falar a verdade contra você, você é uma pessoa que vive mexendo com a vida da pessoa. Você vive falando mal daquela pessoa. Tudo para você, o horário está ruim. O trabalho está ruim. O salário está ruim. Você está recebendo. Você está trabalhando numa empresa. Você fica só falando mal dessa empresa. Fica só falando mal dessa pessoa que você vive com ela. Você está sendo desonesto com esta pessoa. Você está sendo desonesto contra esta pessoa, porque você está falando mal desta pessoa e você vive junto com ela. Acorda você, minha filha. Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho. O Evangelho não é brincadeira. Ele é verdade, ele é real, ele é verdadeiro. Ele é soberano, a palavra do Senhor. Que Cristo Jesus possa te despertar. Que a Escritura diz assim: para nós cultivar, o que é? Para nós fazer uma agricultura sobre estas atitudes divinas e sempre usar elas. Pode ver, preste atenção todos os dias. Se você não vai ter que usar confiança, o que é confiança? Você confia e tem esperança. Já são duas atitudes que Deus usa. Você vai usar a pacificação. Você é aquela pessoa que chega e paralisa as pessoas que estão brigando. Você está usando duas atitudes. Usando a paz e a edificação, que é você constrói toda aquela situação que está destruída. Você tem paciência, paz e ciência. Você tem paz e você descobre coisas novas através da paz que Deus te mandou. A Escritura diz assim: eu deixo-vos a paz e a minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes e não te atemorize, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu essa orientação. Eu deixo-vos a minha paz e a minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim e não se atemorize. Não fique atemorizado, não fique tremendo. Deus, Ele te ama e Ele vai te abençoar. Deixa o seu like aí. Se você puder inscrever no meu canal, eu agradeço a você, para que eu possa falar mais tempo, porque o meu tempo está terminando agora. E você possa ouvir melhor a palavra de Deus. Eu poderia falar mais coisas aqui, mas não dá mais tempo para falar. Se eu abrir as Escrituras aqui, não tem como eu me expressar melhor aqui para você. Vai ficar muita coisa. Então dá para você entender que essa primeira atitude, esses frutos do Espírito Santo, são o nosso caráter que Deus emprestou para mim. Caráter divinos, não é caráter da carne. Caráter da carne é emprestado de adversário, que é chamado atributos do adversário, que ele quer te destruir, que é você ser chata, você ser desonesta, você ser uma pessoa egoísta, você ser uma pessoa orgulhosa, você ser uma pessoa invejosa. Acorda para o Evangelho. Que Deus te abençoe. Dê um like e, se puder, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Deus, Pai, abençoa essas vidas, libertando elas desse caráter ruim, desses frutos ruins, tão ruins, que não se podem comer.